fazer companhia para você, eu quero te ajudar, mas sim, é de verdade mesmo. Eu quero colocar amor nesse programa. Hoje é sexta-feira, dia 10 já, hein? 10 de janeiro, meu Deus do céu. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer companhia para você, eu vou rezar com você, eu vou contar histórias para você e eu tenho certeza que esse programa vai te ajudar a olhar para esse ano de 2025 com amor, com esperança e com vontade de viver, com um brilho nos olhos. Pode contar comigo, tá só começando Escolhas da Vida. Vamos lá, vai. Dalcides, meu círculo de amizades mudou muito nos últimos anos e hoje sinto que não tenho com quem contar de verdade. Tenho medo de estar me isolando cada vez mais. Como posso reconstruir laços e me sentir menos sozinho? Rafael. Ô, Rafael, às vezes a vida nos dá a chance de a gente repensar as coisas, né? Ou algumas dimensões da vida da gente. Tem um ditado que diz assim, melhor só do que mal acompanhado. Não significa que a gente precisa viver isolado, viver numa ilha, mas que vale a pena a gente escolher com cuidado as pessoas que têm acesso ao nosso coração. Cuidado com aquilo que a gente oferece, entrega, conta, partilha com os outros. Tem uma música bonita que diz assim, não conte seus maiores segredos a ninguém, sabe? A amizade de verdade fortalece a gente, mas tem amizade que suga a gente. Algumas amizades nos fazem crescer, algumas amizades nos diminuem. Tem amizade que nos aproxima mais de Deus. Tem amizade que nos distancia de Deus. Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu sei que esse é o tempo propício para você fazer um questionamento. Que é o que eu quero para mim de verdade? Onde é que eu invisto minhas energias, minhas forças? Estar só por um tempo pode ser para mim e para você um momento de se reencontrar, sabe? Por isso eu peço que o Senhor traga as pessoas certas. Rafael, esse deserto que você está vivendo é para te ajudar a ser mais de Deus, sabe? Cercados muitas vezes de uma multidão, a gente se sente profundamente só. E você vai colocar nele a sua esperança, a sua coragem, as suas misérias. Fala para ele. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar. Esses dias a Vânia mandou um recadinho para mim. E eu fiquei todo feliz porque ela falou sobre a vovó dela, né? Vem comigo, vai lá. Na solidão, um ombro amigo é um sol em noite escura. Essa é uma frase que eu me lembro com muito carinho, pois é um ditado que minha avózinha, a dona Ana, sempre dizia. Desde muito nova, eu percebia o quanto minha avó era companheira. Ela tinha um dom especial para enxergar a solidão nos olhos das pessoas e se aproximava delas, oferecendo seu carinho e atenção. Me lembro da vez em que visitávamos um asilo juntas. Eu era apenas uma criança, mas minha avó me levava com ela em suas missões de solidariedade. Ela conversava, abraçava e segurava a mão de cada idoso que encontrava, ouvindo suas histórias e compartilhando sua sabedoria. Agora, já adulta, aprecio ainda mais esse aprendizado que tive com ela.
Minha avó me ensinou que a solidão não é algo que devemos ignorar, mas sim combater com amor e compaixão. Afinal, na solidão, um ombro amigo é um sol em noite escura. Abraços, Vânia Abreu. Pelas ruas da cidade, pessoas andam, não vai e vem, não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que é sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida, na qualidade de poder viver vida, 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 vida. Acho tão bonito isso. Passa um anjo. Quais são os anjos que já passaram na sua vida? Mas eu estou falando agora assim, anjos de carne e osso, sabe? Manda para mim. dalcides@gmail.com. Já eu vou abrir aqui o meu computador. E eu queria muito que você mandasse assim, Dalcides, fulano de tal é meu anjo. Aquela pessoa boa na sua vida, aquela pessoa que te ajudou, que te estendeu as mãos nos momentos mais difíceis. Quem são os anjos da sua vida? Pode citar nomes. Por que eu estou falando isso? Porque a hora que eu for lá na capela, no finalzinho do programa, eu vou passar alguns minutinhos lá e eu vou trazer os anjos da sua vida. E você também certamente foi anjo para alguém. Eu vou trazer você e os anjos da sua vida. Sabe que existe uma diferença entre solidão e solitude? Ai, Dalcides, como assim? Eu vou pedir para a minha equipe colocar essas duas palavrinhas aqui. De tal forma que você vai entender hoje. A solitude
é tão importante na vida, porque não significa que eu estou sozinho, mas significa um encontro profundo da nossa alma com Deus. Tem um filósofo, eu gosto muito de filosofia, eu fiz o curso de filosofia há muitos anos atrás, e a filosofia sempre falou muito ao meu coração. Tem um filósofo chamado Nietzsche, e ele dizia assim: aquele que tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Solitude é isso, a oportunidade de você encontrar o porquê, a razão, o motivo. Esteve aqui na Rede Vida uma mamãe, e essa mamãe, assim, tocou demais o meu coração. Ela me mostrou uma foto. Ela falou: olha, esse aqui é meu filho. E ela disse assim: esse filho demorou um pouquinho mais para nascer, faltou oxigênio. E ela foi contando a história. E eu fui... Ela nem percebeu, mas eu fui rezando, sabe? E eu fui agradecendo a Deus. Porque ela falou uma das frases mais lindas que eu já ouvi na vida. É meu presentinho, Dalcides. Meu presentinho de Deus. A vida me deu 2 pessoas de coração lindo que me falaram isso. Uma delas falou isso numa viagem que eu fiz para Campo Grande, de ônibus, e sentou-se ao meu lado uma mãe com uma criança que não tinha os movimentos coordenados. E eu escrevi isso no meu livro A Vida é Feita de Escolhas. Eu contei essa experiência. O que eu não podia imaginar é que 12, 13, 15 anos depois, a vida me daria o segundo presente. Uma mãe de um filho especial contando para mim a alegria que ela tem de cuidar dele. É um anjinho que Deus me deu. Eu sou muito grato a Deus por me fazer experimentar essas coisas, sabe? Poder me encontrar com pessoas que são boas. Agora, um coração para dizer algo tão profundo como isso, porque muita gente poderia olhar de fora e falar assim: nossa, que peso que é alguém que precisa de você o tempo todo. A mãe diz: é meu presente, é meu anjo. Sabe que isso só dá para entender na solitude, né? É nesse encontro pessoal com Deus. Se você estiver agitado demais e sem conexão com Deus, você vai viver a solidão. A diferença é essa. Existe um ficar sozinho, trocando em palavras bem simples. Existe um ficar sozinho, que é o encontro de você com você mesmo, encontrando as razões pelas quais você age, as coisas que você faz e os motivos que levam você a fazer dessa ou daquela forma. Isso é momento de solitude, de silêncio, de encontro com Deus. Existe uma solidão. A solidão é triste, porque é ausência, é falta, é sensação de abandono. Eu conheço pessoas já idosas que vivem sozinhas em casa, mas vivem essa solitude, esse algo prazeroso, tanto assim que quando eu dava aula para a terceira idade, na PUC, na Universidade de São Judas, a Universidade da Zona Norte, Unisantana, e eu me encontrava com muitas pessoas idosas. E uma coisa me chamava a atenção. Uma delas me disse assim: ô Dalcides, aqui a gente está cheio de gente ao lado, mas quando no final da tarde eu chego lá em casa, ai, como é gostoso aquela sensação. Ai, Dalcides, estou eu e Deus. Fecho até a porta assim, me sinto segura. Talvez você tenha vivido isso. Talvez você esteja vivendo isso. Existe a solidão que é triste,
E existe a solitude, que é a alma em paz, o coração em paz. E a certeza de que você está com Deus. E que em alguns momentos privilegiados da sua vida, você está com algumas pessoas. Mas você não depende delas para viver. Você não precisa estar o tempo todo cercado de muita gente. Porque a sua alma está em paz. Felizes aqueles que têm o coração em paz. Felizes aqueles que entendem a diferença da solidão e da solitude. Eu quero solitude para a minha vida. Em alguns momentos eu quero estar eu e Deus. E mais ninguém. E é para Ele que eu vou contar os meus maiores segredos. E é para Ele que eu vou abrir o coração. E eu sei que Ele me entende. A solidão, triste, medrosa, quando ela vier, eu vou revestir essa solidão de solitude. Porque Deus vai preenchendo o vazio do nosso coração e vai nos fazendo voltar à vida. Olha que música linda. Vai. Fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você... É isso, Dona Rita. Você pode enriquecer a sua vida espiritual melhorando as suas orações. Isso deve começar logo ao acordar. Em algum momento, leia os livros da Bíblia que narram a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim, você aprende como se comportar em cada situação da vida. É importante também a leitura de algum livro espiritual sobre a vida de santos. Esses textos aprofundam algum aspecto da fé e explicam alguma virtude cristã. Ao meio-dia, faça a oração de Ângelus, Anjo do Senhor. Ela põe Nossa Senhora no centro do nosso dia e da nossa vida. A qualquer momento, você também pode fazer a oração mental, parar tudo para estar a sós com Deus em pensamento. Importante também a visita ao Santíssimo, que se encontra no sacrário das igrejas. E ainda fazer a oração do terço ou a do rosário. Antes de se deitar, reze 3 Ave-Marias, pedindo pela pureza do nosso coração e de todas as pessoas. E para completar o dia, faça um exame de consciência. Analise o que fez de bom e de ruim e como pode melhorar no dia seguinte. Eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos. Ler os evangelhos. Você pode ler a palavra de Deus e tentar entender o que essa palavra quer dizer para mim. Você pode ler numa sequência, você pode escolher um determinado roteiro para fazer a leitura da palavra de Deus. Por exemplo, eu abri aqui a minha Bíblia e vou fazer uma experiência de oração. É uma oração mental, é uma oração inspirada na palavra de Deus. Do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eles já receberam a própria recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta.
Eu leio um pequeno texto como esse e eu peço a luz do Espírito Santo. E eu peço que eu entenda essa palavra com profundidade, para que eu possa, ao ler essa palavra, entender como é que eu aplico essa palavra no concreto da minha vida. Eu estou falando, gente, de um texto que diz para mim e para você, são palavras de Jesus: para de fazer as coisas só para ficar recebendo elogios. São coisas boas, sem dúvida nenhuma, mas você perdeu a recompensa. Por outro lado, o próprio Jesus já disse: aquele que der um copo de água para uma pessoa que estiver precisando, Deus vai recompensar. Olha que coisa mais linda, Deus nos recompensa nas coisas mais simples que a gente faz. Você já pensou nisso? Quantas são as coisas que você faz pensando em parecer ser alguma coisa diante dos outros? E como é gostoso a gente se encontrar com pessoas que sabem que fazem o bem e curtem isso e se alegram com isso. Se receberão aplausos ou não, isso não é importante, porque existe um Deus maior que tudo, e é esse Deus que vai dar a esse alguém que fez o bem coisas boas. Entendeu como a simples leitura de um texto do Evangelho, um texto da Bíblia, pode me fazer pensar o que esse texto mexe comigo, como ele mexe comigo. Em alguns momentos, eu gosto de ir diante do Santíssimo para um momento de adoração. E muitas vezes eu faço isso. E ali diante de Jesus, eu faço isso no mínimo 2 ou 3 vezes por dia. Aqui na Rede de Vida a gente tem uma capelinha. Quando termina o programa eu vou lá, diante de Jesus na Eucaristia. Faço uma oraçãozinha simples. Mas minha preocupação sempre é trazer aqueles que me escreveram, aqueles que rezaram comigo, aqueles que não me escreveram, mas que estão em sintonia de oração comigo. Então todos os dias eu faço uma visita de adoração ao Santíssimo, pensando nesses meus irmãos e irmãs que estão comigo, inclusive você que está comigo agora. Coloca a mão no coração um pouquinho e reza comigo: Senhor, toma conta de mim. Me dá força e coragem para esse novo ano, Senhor. 2025 de bênçãos e graças. Assim seja. Essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Sinta essa paz, essa serenidade e a certeza de que eu estou aqui para fazer companhia para você, para te ajudar de verdade. Bem... Joquebede era uma mãe muito corajosa que viveu em um período difícil, com o seu povo passando por muito sofrimento. Quando seu filho Moisés nasceu, o rei mandou que todos os bebês hebreus fossem mortos. Com muita fé, Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses, fazendo o possível para mantê-lo a salvo. Quando não conseguiu mais esconder o filho, Joquebede fez uma cesta de juncos e colocou Moisés dentro, deixando a cesta à beira do rio. Ela confiou que Deus cuidaria dele. A filha do faraó encontrou o bebê na cesta e decidiu criá-lo como se fosse seu filho. Assim, Joquebede acreditou em Deus e, por causa de sua fé, conseguiu salvar a vida de Moisés, que depois se tornaria um grande líder. A história de Joquebede nos ensina que confiar em Deus pode trazer esperança e proteção, mesmo em momentos difíceis. Moisés viveu algo transformador quando adulto. Ele teve que fugir do Egito. Depois de uma situação constrangedora, difícil, teve que enfrentar Faraó, convencer o povo a acreditar
que Deus havia falado com ele. Mas foi no deserto que Moisés recebeu uma missão. E uma missão extraordinária. Enquanto ele cuidava de ovelhas, Moisés viu uma sarça pegando fogo, mas essa sarça, ela não se consumia. E ali Deus falou com ele e disse: Moisés, eu preciso de você. Eu preciso de você, Moisés. Vai ao Egito libertar o meu povo da escravidão, Moisés. E diz o texto que Moisés sentiu um pouco de medo, como é natural, né? Você vai lá tirar o povo de um território onde está cheio de soldados, onde tem um faraó bravo. Só que Deus garantiu a Moisés: Moisés, você não vai fazer esse caminho sozinho. Eu estarei com você. E muitos sinais, milagres acontecerão. Gente, um dos momentos mais incríveis foi quando Moisés, com a força de Deus, abriu o mar, dividiu o mar em dois. Aos olhos humanos isso é impossível, mas quem estava à frente, no comando daquela missão, era Deus. Moisés foi um grande líder, guiou seu povo por 40 anos no deserto. Moisés foi aquele que recebeu os 10 mandamentos, que até hoje ainda são fundamentais para a nossa fé. Moisés em si não era nada, era alguém que simplesmente cuidava das ovelhas. Mas Deus fez a obra dele, do Senhor, a obra dele acontecer na vida de Moisés e do seu povo. Quando você olha para 2025, talvez você se sinta pequeno com alguma missão que a vida vai desafiar você. Se Moisés pensasse apenas com as próprias forças, ele diria: não é possível. Mas Moisés acreditou que quem estava com ele era Deus. Moisés, não precisa ter medo. Quem vai vencer a batalha com você ao longo desse ano de 2025 é Deus. Quem estará ao seu lado, te dando o suporte necessário para mais um passo a cada dia, é Deus. Se você crê, diga comigo: eu creio, Senhor, e tomo posse dessa palavra. É o tempo. Uma nova canção. Sinta essa paz, essa serenidade, essa calma interior. Faz pouco tempo que frequento a Igreja Católica e ainda estou aprendendo sobre a religião. Em uma missa, o padre falou sobre a importância de seguir os mandamentos da Igreja. Fiquei confusa, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Afinal, o que são os mandamentos da Igreja? Sabe aqueles compromissos que a gente tem como católico? Nós seguimos os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. E foi lá no Monte Sinai. A partir dali você tem orientações muito práticas, muito concretas, como a gente deve viver. Orientações espirituais. E a igreja também nos dá mandamentos, que são como regras práticas para nos ajudar a viver na fé. Aí aquela pessoa que é muito voltada só para a lei pela lei, quais são os 5 e já vai começar a anotar. Entenda, o Espírito é muito mais amplo. Os mandamentos da igreja. Primeiro deles, ir à missa aos domingos.
e dias importantes. Confessar-se pelo menos uma vez ao ano. É isso que a igreja orienta a mim e a você. Ao menos uma vez por ano, fazer uma limpeza geral. Tem gente que aproveita o finalzinho do ano, ou então o início do ano, né, os primeiros dias do ano. Tem gente que está agora, por exemplo, fazendo as arrumações aí das gavetas. Na alma, a gente faz isso também. Essa limpeza interior. Tem gente que diz, o que mais, Dalcides? Como é que essa história aí da igreja nos ensinando? Comungar na Páscoa, por exemplo. Receber a Eucaristia ao menos na Páscoa. Fazer jejum e evitar carne em dias que a igreja apresenta como dias de penitência. Sexta-feira Santa, por exemplo. Quarta-feira de cinzas. A caridade. Ajudar a igreja nas suas obras de caridade. Essas são atitudes práticas que eu sou convidado a fazer e você também. Mas veja que não é a lei pela lei, mas a igreja vai me ajudando como mãe que pega nos meus braços e fala, filho, eu vou te ensinar a caminhar, mais um passinho. E ali vem os sacramentos todos, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da reconciliação, sacramento da ordem, novos sacerdotes, padres, sacramento do matrimônio, sacramento da unção dos enfermos. Esses sacramentos não deveriam ser colocados dentro de uma coisa de exigência, de peso. Se você entender a importância de cada um desses sacramentos, pode ter certeza que você vai entender quanto a vida vai ficar mais leve. Dalcides, estou precisando fazer confissão. Faça uma confissão. A hora que você sai do confessionário, ufa, parece que você tomou aquele banho gostoso depois de um dia suado. Você recebe a Eucaristia e diz, ô Dalcides, esse é meu alimento. E você vai se sentir mais forte. Eu creio, Senhor. Eu creio e tomo posse dessa palavra. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar. Sinta essa paz desse momento. E vem, está quase terminando. Você sabe que agora eu vou lá para a capela, né? E eu vou para a capela com o meu computador aqui em mãos, porque eu quero levar todos aqueles que me escreveram ao longo desse programa. Eu fiz uma pergunta assim, quem é o anjo da sua vida? Ou quem foi anjo na sua vida? Rosa, Fátima, Antônio, Lúcia, Leuri, Ana Clara, Maria Elaine, Silvana, Andréia, Bárbara, Simone. Todos esses recadinhos eu vou ler. E vou ler agora. Vou lá para a capela, vou rezar por você. Pode contar comigo. Fique na paz. Tchau. Eu chorei e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer